É o mesmo link? Isso, já está aí. Estamos online. Estamos online, estamos ao vivo, né, para todo o Brasil, todo o mundo, as pessoas falantes de língua portuguesa. Uma felicidade muito grande para nós, né, estarmos aqui junto com a Alex, com a Thaís, com o nosso convidado especial, Ronaldo. E eu queria agradecer desde já a presença dele, né, agradecer aí a Thaís Rocha por ter intermediado, né, e construído essa possibilidade em conjunto com o GTHA, que é o Grupo de Trabalho de História Antiga da ANPU Brasil, nossa Associação Nacional de História. Então, o GTHA, nesse momento, ele é coordenado por 3 pessoas. Eu sou uma delas, professor Dominique Santos, da FUB, da Universidade de Blumenau, trabalhando sempre em parceria com o professor Alex Degan, da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Fábio Morales, também da mesma universidade. E aí a gente teve essa ideia de construir juntos esse curso de língua egípcia, né, que certamente vai tocar em questões da cultura egípcia, da egiptologia, e a gente fica muito satisfeito porque percebe que a área de história antiga no Brasil, com todas as suas conexões, é uma área interdisciplinar, faz muitos diálogos com outras áreas, com a linguística, com a arqueologia, com a antropologia, com a sociologia, com o cinema, não poderia ser diferente. E agora a gente está tendo a oportunidade de aprofundar e proporcionar, né, para você que está aí acompanhando o nosso curso aqui, estudar, conhecer um pouco mais da língua egípcia. É uma oportunidade, por exemplo, não sei se o Alex, a Thaís, o próprio Ronaldo tiveram essa oportunidade na graduação, eu não tive. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, lá a gente tinha acesso ao latim, que poderíamos fazer no curso de letras. O grego deu para fazer um pouco na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na época que o Roosevelt, hoje na UFPR, ainda estava por lá arriscando seus primeiros cursos de grego, mas egípcio não tinha, né? Vários idiomas orientais, considerados, né, orientais entre aspas, com toda a problemática que esse termo tem, a gente não tinha essa possibilidade. E aí agora, né, aproveitando que conseguimos fazer isso, conseguimos trabalhar online, em rede, acho que é uma felicidade imensa, né, principalmente um estudante de graduação já poder começar tendo essa possibilidade de estudar a língua egípcia e aprofundar mais nessas questões. Então, minha palavra inicial é essa. Gostaria de, né, parabenizar aí todo mundo pela organização coletiva e os que se inscreveram no curso. E eu fico por aqui, né, que é o objetivo mesmo, a estrela é o Ronaldo, né, que vai dar esse curso aí maravilhoso para nós. Então, é só isso. Sejam todos e todas, né, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos, né, a esse nosso curso aí de língua egípcia. Eu passo a palavra aí para o Alex. Ok, tudo bom, Dominique? Thaís, Ronaldo, boa noite. Bom, é uma honra, uma enorme felicidade estar aqui com o Dominique, né, um querido amigo, com a Thaís, uma amiga literalmente do século passado, né? Entramos no mesmo ano, né? Na UFSC, não, na USP. E o Ronaldo, também um colega, um amigo que eu tenho conversado muito nesses meios virtuais, né? Enfim, então a ideia desse bate-papo, dessa live, é não só apresentar o curso, apresentar os colegas egiptólogos, não é? Mas também, como o Dominique falou, reforçar o papel do GTHA, do Grupo de Trabalho de História Antiga da ANPU, não é? Nós temos um site, gtantiga.com, um site importante que a gente consegue fazer um trabalho ali de curadoria, de vídeos, de material digital, a listagem de professores e professoras de História Antiga ligados a instituições, não é? Enfim, ele tem disponibilização de material,
divulgação de eventos. Então, é um site importante que o campo tem construído e que a gente não tem economizado esforços para ampliar o papel do site, para que a gente consiga ter cada vez mais uma identidade nacional ali, né, dentro desse enorme guarda-chuva que é a história antiga no Brasil. Também dizer que nós estamos com esse novo perfil no Facebook, inaugurando um canal no YouTube. Esse vídeo depois a gente vai subir para o canal também, não é? Então, num esforço de popularização, de diálogo, enfim, de circular o que a gente tem feito dentro do GT. E, além disso, uma ideia que tanto a Thaís quanto o Ronaldo fizeram essa proposta, o GTH que nós adoramos, né, foi o oferecimento de cursos de forma remota. E nós vamos começar com, como o Dominique disse, eu também não tive a oportunidade de estudar língua egípcia, escrita egípcia na minha graduação. Nós vamos começar com um curso, uma introdução à língua egípcia, não é? Oferecido pela Thaís e pelo Ronaldo, que é, de fato, um campo importante, que tem crescido no Brasil, mas ainda somos carentes, né, tanto de material como de professores que possam dar os fundamentos da língua e da escrita. Então é uma alegria muito grande poder começar essa conversa, não é? Eu vou passar a palavra para os colegas, né, para que eles se apresentem, para a Thaís e para o Ronaldo. Dominique, eu sei que você logo tem que dar aula, então você fica à vontade para pedir a palavra e se retirar, tá? Dizendo novamente da alegria do GTH, muito importante, pensar não só as antiguidades greco-romanas, mas as egípcias, mesopotâmicas, indianas, fenícias, célticas, enfim. Então, esse campo tem se expandido no Brasil, isso é muito importante, e esse curso, ele vem dialogar com essa expansão, mas também com essa lacuna, não é? Então, eu queria pedir, inicialmente, para os colegas, para a Thaís e para o Ronaldo, para eles se apresentarem, que a gente comece aqui esse bate-papo, ok? Muito obrigado. Thaís, quer começar? Pode ser. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Alex, Dominique, o Fábio Morales também, que não pôde comparecer, né? A gente está muito feliz com esse espaço, com essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, acho que até para situar um pouco a discussão, né, dessa live, enfim, do curso, né, dessas lacunas. Eu fiz História na USP, junto com o Alex, nos idos de 97, né, e depois fiz o meu mestrado também na Universidade de São Paulo, mas aí pelo Departamento de Letras Orientais, né, na área de estudos árabes e judaicos. E depois fui fazer o meu doutorado fora, né, no Departamento de Estudos Orientais em Oxford, e foi lá que eu tive a oportunidade de, enfim, encarar o estudo mais sistemático da língua egípcia. A minha pesquisa de mestrado, ela trabalhou com textos, né, eu trabalhei com cartas produzidas por mulheres em grego e em demótico, tive muita ajuda nas traduções, né, do demótico, inclusive do próprio Ronaldo na época, né, do professor John Tahiti na UCL também, que foi muito gentil. E aí, no processo do doutorado, eu voltei, saí dos estudos de gênero, né, e voltei para a questão da cultura material e para arqueologia, e fui trabalhar com estudos de espaço doméstico, né, enfim, fui escavar em Amarna, hoje eu faço parte do projeto de escavação em Amarna, e aí voltando para o Brasil, nesse processo, enfim, né, que a gente faz com essa formação? Então, acho que tem um pouco a questão da gente devolver, né, o que a gente recebeu aí de formação da universidade pública, e também acho que de construir uma disciplina, né, ajudar na construção dessa disciplina, desse campo de estudos, pensando aí nas lacunas que a gente tem, né? A gente vem de uma formação em história, eu também não pude estudar língua egípcia na graduação, nem no mestrado, né, fui fazer isso no doutorado, num sistema de pedagogia do desespero, como eu chamo, né, e depois a gente pode até falar um pouquinho disso, e foi, enfim, tem que aprender, né, e vamos lá. Então, acho que é um pouco essa situação que eu imagino que muitos outros pesquisadores e pesquisadoras enfrentem no país, né, nesses diferentes estágios de formação, da iniciação científica, o mestrado, o doutorado,
e a gente está tentando aí um pouco criar essas redes de colaboração, né, fortalecer essas colaborações, até com colegas que já fazem isso aqui no país. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Eu passo a palavra para o Ronaldo, então. Bom, minha vez, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, por todo o processo, né, anterior a estar aqui agora na live com vocês. Bom, eu também não sabia para que lado ia a língua egípcia antes de deixar o Brasil. Eu sou aluno da UFRJ, fiz lá minha graduação, fiz um mestrado em História Comparada. Desde a graduação da minha iniciação científica, que eu, na base da teimosia, vou trabalhar com o Egito, mas sob um olhar grego. Primeiro com Heródoto, na iniciação científica, e mais tarde no mestrado eu fui trabalhar com a helenização, questões bem metodológicas, teóricas, né, e sempre a partir de fontes gregas, né, discutindo sempre o olhar grego do Egito, né. E a partir de então eu consegui uma oportunidade de fazer um doutoramento na Universidade de Basel, na Suíça, e trabalhei então com o Egito greco-romano, mas agora já dando a oportunidade dos egípcios falarem por si, né, um diálogo. Eu trabalhei com hermetismo e com fontes em cópita também, tal. E a Universidade de Basel era bem voltada para questões linguísticas, né? Então eu tive uma oportunidade de cursar disciplinas lá. Então eu fiz o máximo possível de disciplinas ligadas à linguística, de gramática, de leitura de fontes, e esse filão, né? E pronto, a partir daí eu tive uma oportunidade de vir para Portugal. Eu conheci a professora chamada Maria Helena Trindade Lopes, que é uma professora do Departamento de História daqui da Universidade Nova. Ela tinha interesse em desenvolver um projeto comigo, ligado a atividades de docência, de gramática também. Então, quando eu terminei o meu doutoramento, eu vim para Portugal e fui ficando. E desde a minha chegada aqui, em 2011, eu dei um curso livre, né, para o público, de gramática egípcia. Em 2012 eu comecei a colaborar com atividades de docência ao longo algo em paralelo com o meu pós-doutoramento, aqui na Universidade Nova. E desde 2012 eu costumo sempre colaborar com disciplinas de egiptologia, principalmente a gramática clássica, embora eu já tenha dado também cadeiras de hierático, né? E pronto, basicamente é isso. Então, primeiro dizer que o Ronaldo, muito modesto, né? Ele se apresentou de uma forma muito modesta, porque ele é autor deste catatal aqui, né? Desta gramática, uma importante gramática fundamental do egípcio clássico, não é? Isso é muito importante tanto para os estudantes de língua portuguesa, enfim. Retoma, eu não li toda a gramática, viu, Ronaldo? Mas eu li uma boa parte do começo do seu livro, da sua gramática, que você vai explicar a estrutura, tanto da escrita quanto da língua, a decifração. Sim. É fascinante, muito interessante. Essa gramática... E eu queria... Diga. Não, eu queria pedir para você falar um pouco da gramática, e também que vocês, tanto você quanto a Thaís, falassem um pouco desse... a Thaís falou que estudou cartas, você fez esse percurso estudando a escrita, não é? Que vocês falassem tanto da escrita e das línguas, mas da importância destes documentos para o estudo da egiptologia. Porque a gente fica com a impressão muito da cultura material, né? Que é importante, da arqueologia, mas é fundamental olhar que para se fazer um egiptólogo, uma egiptóloga, no Brasil ou no mundo, também o estudo dos textos. A gente tem uma documentação textual riquíssima, né? Então, passar agora para o Ronaldo, depois Thaís, tá bom? Tá bem, vou fazer então um jabá aqui da minha gramática, tá bem? A gramática, a história da gramática é a seguinte: eu tive que aprender demótico, hierático, cópita, etc. Eu tive que aprender isso tudo em alemão, né? Enquanto eu aprendi alemão, eu tinha aulas de gramática egípcia em alemão. Então, era uma língua diabólica me ensinando uma língua diabólica, né? E então,
assim, quando eu chegava no Rain, né, no meu alojamento, depois do dia de aula, eu abria um caderno, ia para o dicionário e passava a lição inteira para o português. Passava tudo a limpo, pegava livros na biblioteca, gramáticas em inglês, em francês, trazia tudo para casa e pronto, tinha uma aula nova, né? Tentava entender, afinal, o que aconteceu. Então, eu acabei escrevendo aqueles cadernos de 15 matérias, né? Da primeira à última página, exercícios de por que aquilo está errado, por que eu errei de novo a lição de casa e tal. E uma coisa meio que acidental, eu acabei desenvolvendo um método para mim mesmo, né? Eu montava grades e tentava entender, afinal, para que lado aquilo ia, né? Que eu não conseguia compreender aquilo, né? E quando eu conheci os egiptólogos aqui de Portugal, a minha primeira pergunta para eles foi, pelo amor de Deus, um manual em português disso, né? Aí não temos, né? Então eu vou fazer um, pronto. A ideia não era escrever uma gramática, era escrever uma apostilinha, uma coisa fina, né? Um resumo de cada elemento. Uma coisa fina, né? Umas poucas paginazinhas, umas 5 páginas para explicar o que é um substantivo, meia dúzia de exemplos e pronto. E o problema é que chovia fontes, chovia bibliografia, e aparecia um exemplo melhor, aparecia um exercício melhor. E depois eu recebia sempre muito incentivo aqui para continuar a trabalhar, para ampliar, desenvolver mais as coisas. E essa gramática foi escrita em paralelo às aulas também que eu dava. Então, muitos alunos traziam questões e eu pensava, caramba, eu não expliquei isso direito, né? Isso não está entrando na cabeça deles. E a melhor maneira de você desenvolver uma didática é você se expondo à crítica, né, de quem está aprendendo, né? Então, especialmente através dessas aulas, eu consegui desenvolver um pouco mais os capítulos e pronto, virou esse monstro, esse tijolão aí. Eu publiquei, na verdade, essa é a segunda edição, ela foi publicada no finalzinho de 2013, entre 2013 e 2014 saiu o primeiro volume, né, a primeira edição. E essa segunda edição vem com formato digital também. A editora Chiado, que é a responsável aí pelo livro, permite uma edição digital também, mais fácil, né, para as pessoas acessarem, é mais barato também, custa menos do que um lanche ali na fast food da esquina. E pronto, eu não sei se eu expliquei o suficiente isso, não. Não, sim, achei interessante você contar que essa gramática, esse livro fino, né, nasceu de um esforço tremendo, tanto de fazer um inventário de outras gramáticas e transitar, quer dizer, trazer isso para o português, que é sempre a construção de um outro conhecimento, como e eu achei muito interessante isso que você falou, Ronaldo, que ela foi construída no ofício da aula, né? Você foi elaborando isso com seus alunos, então que interessante. Mas agora eu queria ouvir da Thaís um pouco o papel dos escritos para o estudo do Egito. Depois a gente passa para o Ronaldo, né, que eu sei que ele também tem um outro livro que ele fala disso, né? Thaís, você podia falar um pouco para a gente sobre essas fontes, né, escritas? Você tem essa perna nas duas canoas, né? Trabalhou muito com documentação escrita, com correspondência, em demótico, né? E depois foi para a cultura material. Então, você poderia falar um pouco disso para a gente? Vamos lá. Eu comecei aprendendo, tendo mais contato com a língua egípcia pelo demótico, que eu não recomendo para ninguém, porque é um estágio da escrita já do período, enfim, começa um pouco no período persa, né, ali, e ele se desenvolve bastante durante o período greco-romano, e uma língua muito cursiva, né, uma gramática que já está num estágio de desenvolvimento bastante diferente do egípcio clássico, a gente pode dizer assim, né.
E então foi bastante difícil, né? Assim, eu trabalhei com as traduções, né? Existiam traduções em alemão, em inglês, né? E enfim, foi o que segurou aí essa. E a pesquisa do mestrado era uma pesquisa que tinha uma proposta muito mais historiográfica, né? De pensar teorias e métodos do gênero para esse tipo de documentação escrita. Então foi onde eu me segurei, né? Mas eu me lembro muito de uma experiência que foi o meu primeiro contato assim com um congresso de papirologistas. Eu fui num congresso de demoticistas organizado, né, em Oxford. E eu fiquei, foi um choque, porque, né, assim, eram todos, né, de um time de filólogos, assim, bastante tradicionais, né, muitos ali da Universidade de Heidelberg, né, de Würzburg, que são duas universidades com uma tradição filológica e no demótico muito pesadas, e as pessoas colocavam o papiro ali, ninguém fazia transliteração, né, ou fazia quando precisava, dizer, uma intimidade com a língua, com a fonte, que eu falava, gente, isso a gente não tem, né, e eu não sei se eu vou ter algum dia. Então foi uma experiência importante, porque acho que ela é um choque de realidade, assim, né, com a nossa ambição e a nossa intenção como estudante e aquilo que de fato é realizado no campo, né. E eu sempre falo isso nas minhas apresentações. Eu terminei o mestrado, né, com essa questão sobre o espaço, né, o que era o espaço doméstico egípcio, e aí voltei para a arqueologia. Essa volta para a arqueologia, ela trouxe uma coisa interessante. Eu até conversei isso bastante com os alunos, né, do grupo lá do Dominique, quando a gente fez a apresentação, que foi, eu cheguei numa universidade que tem uma tradição linguística, né, muito, muito pesada, né, a Oxford, enfim, tem os grandes gramáticos aí, né, do começo da egiptologia, o Griffith Institute produz os dicionários até hoje, né, enfim, tem a gramática do Gardner, de lá, e eles exigiram, quer dizer, eu cheguei já na expectativa de, bom, eu vou pedir para fazer as aulas, né, e foi uma exigência, né, e uma exigência que eu fizesse os exames também, né, eu tive que fazer 6 horas de prova, que, enfim, né, e Oxford tem um modelo de trabalho muito diferente. Eles têm, o processo é dividido em termos, né, o termo tem 8 semanas, e em 8 semanas você aprende, porque você tem que aprender, né, e se você não aprende, você tem 6 semanas de férias, né, entre aspas, para você tirar o atraso. Então a gente teve um termo, né, foram 8 semanas cobrindo toda a gramática egípcia, e no segundo termo a gente já lia os textos. Isso foi muito, por isso que eu disse, né, a pedagogia do desespero, né, e foi claro, né, assim, sendo em inglês, né, um pouco mais, bem mais acessível que o alemão, né, pelo menos para mim, mas de novo, né, assim, essa questão de você ter uma grande quantidade de gramáticas, grande quantidade de possibilidades aí de apoio, né, inclusive em outras línguas, em francês também. E aí eu acho que o choque para mim dessa experiência, né, de estar num momento de buscar o retorno à cultura material, a trabalhar com isso, e ser obrigada a me debruçar nas leituras da forma que eu fui, né, pela exigência do departamento, foi um grande insight, assim, dizer, uma coisa que, de certa forma, era óbvia, mas eu acho que ela ficou formalizada nesse processo de formação, né, que é o fato da gente, a egiptologia, ela tem um problema na formação dela como disciplina, porque quando ela começa, ninguém sabia ler nos textos, né, então os primeiros pesquisadores que vão, né, até o deciframento aí da Pedra de Roseta pelo Champollion, pelo Thomas Young, esse trabalho todo era feito numa pegada arqueológica, né, e uma arqueologia, do século XIX, com muitos problemas e limitações. O ponto que eu acho que divide, né, a partir do momento que você começa uma tradição né, de filologia, né, quando a egiptologia ela entra para os departamentos de letras orientais, né, para os institutos orientais, como uma disciplina orientalista, você tem uma cisão, né. Curiosamente, no começo dos trabalhos de escavação, o sujeito que fazia as escavações, eu lembro aqui do exemplo clássico do Flinders Petrie, que é o pai da arqueologia britânica, e você não tinha uma especialização, né, você era multimídia, você tinha que ser multimídia, né, e ao longo do século XX a gente vê esse processo de especialização dentro da disciplina, que, enfim, é necessário, né, mas acho que hoje a gente criou uma cisão muito, muito ruim,
né, você tem grupos que trabalham só com cultura material, grupos que trabalham só com filologia, como se essas coisas fossem desconectadas, né, e eu acho que isso é um problema. Então, para citar aqui o exemplo das cartas, né, muitas cartas que eu estudei eram escritas em óstracos, pedaços de cerâmica, né, que eram o papel de rascunho da época, né, e então você não pode entender um texto desse fora da sua materialidade, né, ele tem um contexto específico de produção, de consumo, de circulação, de produção, inclusive, né, em termos de grupos sociais, quem produz aquilo, de que forma, com que intuito, e me preocupa um pouco, né, essa separação que a gente tem hoje, né, muito intensa, eu acho, né, das duas áreas da disciplina que precisam conversar, até porque a escrita egípcia, pensando aí no egípcio clássico, né, desde o egípcio antigo, ela é uma escrita que é feita com base em imagens, né, o sinal hieroglífico é um sinal imagético, então, em que medida essa materialidade, ela precisa ser recuperada nos trabalhos, né, existem hoje pesquisadores que trabalham com isso, e aí pensando os textos nos seus contextos específicos de circulação e audiência, né, lembrando aqui, sei lá, do texto das pirâmides, por exemplo, do texto dos caixões, né, para citar só os documentos funerários. E aí no caso dessa produção que a gente chama muito, grosso modo, de literária, qual que era o ambiente de circulação desses textos, né, eles começam a ser muito produzidos, né, numa escala maior, a partir do Reino Médio, e isso vira, enfim, meio que explode no Reino Novo com, né, cópias diferentes e um trabalho aí intenso de reprodução, né, a gente tem exercícios de escribas, né, a gente tem os cadernos de rascunho dos escribas aí, né, os óstracos, material que sobreviveu, então a gente consegue ter uma ideia dessa circulação, mas lembrar também que é uma sociedade que muito pouca gente tinha acesso a letras, né, a ler e escrever, não era uma sociedade profundamente letrada, né, a gente tem aí a ponta do iceberg, né, como diz o professor John Baines, né, o que a gente tem acesso da sociedade egípcia é muito limitado em termos de literatura, né, e também da própria produção material. Mas aí eu passo um pouco para o Ronaldo aí falar, porque eu acho que ele está mais qualificado para discutir. Ronaldo, Ronaldo, você poderia falar, além dessa questão das fontes, enfim, dessa relação da escrita com a arqueologia, você poderia falar um pouco também sobre as escritas e sobre a relação entre egípcia? imagem e como é que texto? Isso funciona? Eu... Não, está cortando meu áudio? áudio? Estou ouvindo um pouquinho mal, assim, mas eu estou conseguindo acompanhar. Vai. É assim... A relação entre as escritas Sim. egípcias. Então, a alfabetização é feita com escrita cursiva, por exemplo, né? E um problema que nós temos, que os egípcios não tinham, era que os egípcios já sabiam falar quando eles iam aprender a escrever, né? Nós não conhecemos as palavras, né? Nós aprendemos as palavras através da escrita, né? Nós não sabemos pronunciar aquilo, nós não sabemos se há ali uma variação dialetal regional, se há alteração cronológica em curto prazo, longo prazo, isso é tudo muito especulativo. Ronaldo, desculpa só te interromper, acho que o Dominique precisa se retirar por causa do horário da aula dele, desculpa cortar. Desculpa cortar também, eu acho que a gente não conseguiu ver o texto ali, mas para você ver que coisa incrível essa que a gente está passando durante a pandemia, né? Eu estou tendo que sair da minha própria live, na própria live que eu fui convidado, para poder entrar no espaço virtual para dar aula. Mas é isso aí, eu agradeço a vocês aí pelo convite para estabelecer esse diálogo. Eu queria muito ver essa live aqui ao vivo, até porque estava dela participando, mas o bom é que vai ficar tudo gravado, né, e disponível ali no canal do YouTube do GT Antiga, o GT de História Antiga da Ampul, e eu poderei ver depois, e aí eu vou poder acompanhar essa resposta aí do Ronaldo, porque era justamente também, eu achei muito legal que o Alex tocou nesse ponto, porque era também uma questão que eu estava aqui me perguntando enquanto a Thaís falava, né, desses
essa separação de cultura material e textos, e numa sociedade que vive entre oralidade e letramento, e também a separação das áreas, a egiptologia, né, e a história antiga, e essas outras questões. Eu acho que junto é melhor, né? Então, vou aproveitar que o Fábio chegou, e aí eu me retiro, a gente troca, né? Troca um coordenador por outro. Eu saio da live, aí o Fábio entra. E aí vocês continuam aí, e é um bom curso para todo mundo. Adeus. Obrigado. Fábio, você quer se apresentar, Fábio? Boa noite a todo mundo. Desculpem um atraso aqui, né? Tava voltando no mercado agora, então tem todo o ritual quando a gente volta de lavar as coisas, né? Super complicado, mas que bom que cheguei a tempo, né? Eu consegui acompanhar a partir acho que depois de uns 10 minutos de começado, e fico muito feliz, né, de a gente iniciar esse curso, né? A Thaís conversou comigo, né? Alguns assuntos, alguns papos preliminares. Agora o Alex vai dar prosseguimento. Então eu fico muito feliz de começar e estar acontecendo essa live, né? Porque a egiptologia no Brasil, ela merece uma atenção específica, também de formação, né? E pesquisadores qualificados trabalhando com isso e fornecendo elementos para as pessoas se capacitarem no campo, né? Então eu fico muito feliz, né? E prazer, né, em conhecer o Ronaldo também, nunca tinha conversado. Prazer. É isso, o coordenador da live, eu posso já entrar fazendo pergunta? Eu fiz uma pergunta para o Ronaldo antes, tá? Então você faz o favor de esperar um pouco aí. Bom, vai lá, Ronaldo. Continuando aqui a peteca que a Thaís jogou para mim sobre a separação entre cultura, materialidade e textualidade. Então, quando nós vamos trabalhar com gramática egípcia, por exemplo, ou dicionários egípcios, vamos discutir isso numa turma de introdução, ou mesmo numa turma avançada, onde vamos discutir os verbos e tudo mais, e frases e essas coisas todas. Quando nós vamos ler os textos, os fragmentos de onde as fontes que são transcritas para as nossas fontes, para discutir isso, para a gramática, por exemplo, nós não temos mais o contexto de onde esses textos vieram, né? Nós estamos ali, às vezes, discutindo uma passagem de um papiro, ou uma passagem de uma estela, ou uma passagem de um fragmento arquitetônico qualquer, um texto que estava na base de uma estátua, por exemplo. E nós não temos mais essa interação entre o texto e a imagem, o texto e o espaço onde ele estava originalmente pensado. Então, muitas vezes nós discutimos um texto simplesmente a partir do papel, né? Nós lemos ali os hieróglifos, transliteramos, traduzimos, mas nós dificilmente vemos toda a produção daquela fonte, né? Então, isso aparece muito quando nós vamos discutir arte egípcia, né? Nós vemos uma cena qualquer, uma iconografia egípcia, e ali há texto, e ali há imagem, e é difícil de discutir isso com uma turma, porque aqui essa turma pode ter tido pouco contato ou nenhum contato ainda com a gramática egípcia. Então nós temos que dar toda uma contextualização daquela imagem, que texto é aquele, o que é um cartucho, aquilo é um nome próprio, aquilo é uma fórmula. Então, em outros casos, os alunos estão tendo acesso a essa informação, né, o que é uma fórmula funerária, como é que essa fórmula é constituída, quais são os elementos integrantes desse texto, mas eles não veem a fórmula propriamente, eles não veem a parede com aquilo gravado, né? Isso não faz parte do programa, né? Como é que nós casamos isso, né? Eu tenho que dar um conteúdo baseado em conhecimento linguístico, mas esse conhecimento linguístico ele está desconectado do conhecimento visual, estético, né? Então, quando nós vamos especificamente para o conteúdo estético, ele está desconectado do textual. Então, aquele público que está ali recebendo uma aula sobre arte funerária egípcia
não sabe ler, não sabe contextualizar aquele texto, não sabe, por exemplo, uma imagem em que uma iconografia em que uma imagem funcione como parte de um texto, esteja ali destacada do texto e se projete para a imagem. Eu não consigo explicar isso para um aluno que não sabe o que é um determinativo. Né? Eu tenho que explicar o que é um determinativo primeiro. Olha, isso faz parte da palavra. Só que não faz parte aqui do texto, ele foi destacado, e aqui está separado para a imagem. Né? O nome disso é poesia visual e tal. Então, há todo um espectro da alfabetização dos alunos que meio que passa ao largo. Assim, né? Então, quando nós estávamos falando da dificuldade de se construir instrumentos para o aprendizado do egiptólogo aqui em língua portuguesa e tal, então eu também reparei nisso, né? Era uma dificuldade nossa aqui em Portugal, né? Dar aulas de gramática, e depois nós temos um público diferente para dar aula de arte, e nós não conseguimos juntar isso, né? Como é que nós conseguimos juntar isso? Eu produzi um manual sobre isso, né? Que foi publicado no final do ano, no final de 2019. Eu vou mostrar aqui, eu vou aproveitar para fazer mais um jabá, né? E eu publiquei um livro sobre a relação entre a gramática e a imagem, né? A relação entre texto e imagem, né? E pronto. Sei lá. Quando nós vemos, por exemplo, uma cena de contexto funerário, né? Tem todo um discurso ali que é linguístico, que é textual, né? Mas que numa aula de gramática egípcia ele não está presente, né? Você, quando for abrir um dicionário de egípcio clássico, você não vai encontrar o contexto visual daquela palavra que você está investigando, né? Uma coisa, uma demanda diferente. Então, por exemplo, né? Essa separação que a Thais comentou sobre materialidade e textualidade, ela ainda está presente também na parte textual, né? Legal. Eu acho que ia toprar, hein, cara? O que você ia perguntar aí? Bom, aproveitar, né, a presença do Ronaldo e da Thaís. Uma pergunta talvez típica de historiador não egiptólogo, né, que é: qual é o lugar da história do Egito, né, dentro das outras histórias antigas, né? Como que vocês veem isso, tanto a partir da experiência na Inglaterra ou em Portugal, né, ou a partir de trajetórias brasileiras, né? Muito se discute sobre esse lugar, né? O Egito, ele faz parte da história do Egito e ponto final, né? Uma história autocontida, ou é parte da história da África, ou é parte da história do Mediterrâneo, ou é parte da história do Oriente Próximo, né? Quando a gente pega alguns grandes manuais acadêmicos, né, tem autores de manuais de histórias do Oriente Próximo, né, que colocam lá o Egito. A Amélie Court é um exemplo. O Mário Liverani, no Oriente Próximo Antigo, ele exclui o Egito. Outros autores, como o Cyprian Broadbank, colocam o Egito dentro da história do Mediterrâneo. Ou seja, o Egito faz parte de qual história? Né? Como que vocês pensam essa articulação? Né? Claro, muito relacionada à própria divisão disciplinar, né? A autonomização da egiptologia, suas divisões próprias e o diálogo tanto com a arqueologia clássica quanto com a história greco-romana, com a história, com a assiriologia. Né? Como vocês veem esse problema? Quer começar, Thaís? Pode ser. Eu estava esperando o Fábio fazer isso, eu sabia que ele ia vir com essa pergunta. Acho que é uma pergunta importante. Eu tenho refletido bastante sobre isso, até na conversa com o Gilberto, né? O Gilberto Francisco, professor da Unifesp, a gente falou desse debate, né? Eu acho que é um problema que eu não vejo com soluções, né? Assim, a curto prazo, mas acho que isso faz parte do fazer história, né? Do fazer egiptologia. Hoje eu consigo dizer assim, a gente tem praticamente 3 eixos de orientação, né, dentro da disciplina. Então, um eixo que é, digamos, egípcio, né, assim, um egípcio externo
para, né, aspas, assim, para a região da Núbia, quer dizer, um Egito mais africano, um Egito mais greco-romano, né, em diálogo com o Mediterrâneo, e o eixo do Egito para o Levante também, que é super importante, né, especialmente no Reino Novo. Então, esses eixos de orientação, acho que são importantes de serem pensados, porque eles não são os mesmos durante toda a história, e aí eu estou pensando só do período faraônico, né, eles mudam, né, mudam dinastias, mudam ocupações, o Egito invade, é invadido, né, você tem, é muito tempo de história aí para ficar uma coisa monolítica. Então a disciplina vem tratando, né, especialmente dentro dos estudos da cultura material, vem combatendo essa visão monolítica de uma identidade egípcia, mas só isso já está derrubado, né, da mesma forma como combate uma visão monolítica da Núbia, né, como se a Núbia fosse uma coisa só, enfim, né, e até a própria ideia de um Egito africano, que África é essa que a gente está falando, né? A gente está falando de uma parte da África em períodos diferentes, né? Nesses eixos de contatos diferentes, e como eu disse, né? O problema com o Levante é da mesma forma, né? Você tem um Egito muito mais voltado para aquela região em um determinado período. Então eu acho que pensar em eixos de orientação nos ajuda a sair dessas armadilhas metodológicas, né, e até muito perigosas em termos de etiqueta, né, você colocar uma tag aí, né, o Egito é isso, né, ele não é, né, ele pode ser uma série de coisas, né, e acho que um outro problema aí que a gente precisa levar em conta é que a gente aprende o Egito aqui no Brasil quando aprende, né, em geral dentro dos departamentos de história, quer dizer, ele vem já dentro da caixa da história antiga, que é uma história predominantemente clássica, né, greco-romana, e eu não tive Egito na graduação, por exemplo, né, imagino que muitos dos colegas que hoje são professores de História Antiga acabam tratando desse tema em História Antiga 1, né, ou, enfim, alguma matéria optativa, que bom, né, porque na época que a gente fez, não tinha isso, né, a gente tinha que ser um pouco autodidata, pedir ajuda, né, enfim, era bem mais difícil, acho que, e acho que esse é um problema da história antiga no Brasil, porque quando a gente vai para fora, o processo de formação dos pesquisadores é muito diferente, né, então, eu estou pensando aqui, por exemplo, no caso da Inglaterra, né, que é onde eu tive mais contato, acho que é importante o Ronaldo depois dar o exemplo, né, da Suíça, né, enfim, dessa escola alemã e também do que é feito em Portugal, mas, por exemplo, na Inglaterra você tem o departamento em Oxford muito voltado para a questão linguística, né, com alguns perdidos lá fazendo coisas mais arqueológicas, era o meu caso, né, você tem em Cambridge muita gente com peso, né, o departamento em Cambridge está dentro do departamento de antropologia e arqueologia, e você tem um pessoal lá, né, com excelentes trabalhos de tradução e filologia, que são os meio perdidos lá também. E aí você tem algumas universidades dentro do Reino Unido que combinam melhor esses pesos, né, e acho que a disciplina tem visto pelo menos dentro da egiptologia inglesa, dessa necessidade de você fazer mais pontes, né, que essa separação entre filologia e cultura material, ela é uma separação nossa, profundamente problemática, limitante do trabalho, né, em muitos aspectos, e a gente vê isso, né, acho que mais debatido, mais ventilado em outras universidades, né, assim, tem gente nos Estados Unidos, por exemplo, que trabalha mais com esse eixo combinado, né, mas acho que é uma tendência hoje da gente fragmentar menos e pensar não numa coisa mais totalizante, mas eu acho que devolver o objeto para o seu contexto social, cultural, né, de produção e consumo. Eu passo para o Ronaldo aí, que vem de outra escola, né? Tem que ligar o microfone, Ronaldo. Ok, o caso da Suíça é bem diferente, porque lá existe graduação em egiptologia, né? E é um sistema bem diferente também, porque eles podem escolher fazer uma graduação numa área específica de humanidades, que eles vão chamar de Hauptfach, né, que é a área principal, né? Mas eles têm que pegar uma Nebenfach, que é uma área auxiliar, área complementar, porque é uma maneira de garantir que a pessoa não vai ficar desempregada depois, né? Então eu tive muitos colegas lá fazendo graduação em
egiptologia, como Hauptfach, e letras, literatura, inglês, como Nebenfach. E depois se empregaram como professores de inglês, por exemplo, né? Mas os que continuam, que conseguem fazer a pós-graduação e uma colocação numa posição acadêmica e seguem por esse caminho, eles começam a ver egiptologia desde o primeiro dia de aula na faculdade. Quando eles botam os pés na faculdade, eles vão lá para a gramática de egípcio clássico e vão lá 10 anos antes de tentar o primeiro emprego na área, já tem 10 anos de prática de gramática, já leram tudo que vocês puderem imaginar, eles já traduziram, já tem a própria versão lá preparada em casa. E é difícil até de comparar isso com alguma coisa, é uma realidade diferente, assim. Aqui em Portugal, na minha universidade, que é a Universidade Nova de Lisboa, há disciplinas de Mesopotâmia, de Egito, história do Egito e tal, que os alunos da graduação podem frequentar, são opcionais. Eu acho que são opcionais, eu tenho quase certeza que são opcionais. Eu acho que história do Egito não é opcional. Mas pronto. Para vocês terem uma ideia geral da coisa, a minha cadeira de introdução à gramática egípcia aqui é dividida com a minha professora, né, a professora Helena, e é uma cadeira opcional para graduação. Nós damos todo o conteúdo não verbal para graduação, né? E são alunos que podem cursar a partir do segundo ano. A partir do segundo ano da faculdade, eles podem fazer a minha aula de gramática. Bom, depois disso, o mestrado é onde eu tenho a oportunidade de oferecer o sistema verbal. Então, não são 2 cadeiras de graduação, é uma cadeira ali para a graduação e uma segunda cadeira daqui a 2 anos. Né? Você faz a sua cadeira no segundo ano, no terceiro ano você termina a sua licenciatura, que é a sua graduação. Terceiro ano passa para o mestrado. Né? Então, quando eu vou ter um aluno para o sistema verbal, via de regra ele já não lembra mais o que viu no resto na primeira metade do curso. Então, nós temos que fazer todo um trabalho de recapitulação e tal. Então, é possível dar um enfoque, a gente faz uma coisa super rápida, né? A pedagogia do desespero da Thaís, assim, para eles relembrarem aquilo que passou. E mais ou menos um mês depois nós vamos para o sistema verbal. Também existe uma outra universidade aqui em Portugal que oferece conteúdos de egiptologia e antiguidade da Mesopotâmia, né? Mas eu não sei exatamente como funciona, quais são as cadeiras obrigatórias e quais são as básicas. Na escola, nós só vemos o Egito aqui em Portugal no 7º ano. Né? É o único lugar em que o Egito faz parte do currículo. E, embora seja basicamente a civilização oriental, né, favorita do público, do público discente e docente, né, escolar, é basicamente uma questão uma opção do docente da escola se ele vai cooperar, né, se ele vai trabalhar com o Egito mais alguma coisa ali da área, se ele vai integrar isso a outras civilizações, sejam elas africanas ou levantinas ou asiáticas, etc. Então, basicamente, ver se isso fica a critério do professor e da escola. Né? Bom, com relação a onde eu vou situar o Egito, né, eu trabalho basicamente com o Egito numa época em que ele está época baixa e época greco-romana, helenística. Então, o Egito agora, nesse momento em que eu estudo, ele está indubitavelmente integrado à realidade do Mediterrâneo. Ele está perdendo o protagonismo dele, né? Ele está se transformando num parte de um império, ele está se transformando numa província romana. Então, nós temos ali o discurso romano sobre o Egito, o olhar romano sobre o Egito, mas isso é muito fácil também de contestar a partir de cruzamento com fontes nativas, fontes egípcias.
Então, da mesma maneira que se pode contradizer Heródoto a partir das fontes egípcias, pode-se contradizer qualquer autor helenístico quando se tem acesso à língua local, à língua nativa, né? Então, eu acho que os egípcios também não sabem exatamente como eles se inserem, porque a retórica deles em relação aos vizinhos, ela se transforma, né? No início, os vizinhos são o caos que tem que ser evitado, é o caos que tem que ser subjugado. Depois, eles são o caos que presta tributos, que faz comércio. Depois, eles fazem comércio, mas também tem que ir lá levar porrada, porque eles são o caos. Então, tem essa ambiguidade. Depois, aquilo tudo vira um império, vira parte de uma possessão ultramarina egípcia, e eles vão lá construir templos, e você agora tem não egípcios adorando o faraó e construindo templos egípcios. Então, aquela ambiguidade, ela meio que se dilui, motivos artísticos, religiosos se difundem pela região. Então, é uma relação muito dinâmica, muito fluida, né? Há sempre que se frisar muito a periodização, a regionalização, antes de se discutir uma questão como identidade e alteridade também. Vamos falar um pouco agora sobre o curso, não é, que vocês elaboraram. Você tem uma pergunta, Fábio? Eu queria dizer também para o pessoal que está nos assistindo, se eles quiserem colocar alguma questão no diálogo aqui na caixa no Facebook, eu faço para os professores, tá? Me pediram para mostrar a gramática, tá? A gramática fundamental de egípcio e hieroglífico, publicado pela Chiado, não é? É um pouco como o Ronaldo me apresentou, é o tijolo branco, não é? O dia que ela chegou pelo correio aqui em casa, eu fiquei impressionado. Meu Deus, que livro é esse? E o livro, ele também tem a versão em PDF, digital, né, para aquisição. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o curso, como é que ele vai funcionar, dizendo que ele vai ter o certificado emitido, e se a coisa funcionar bem, a gente pensa em outras edições desse curso, né? Por favor. Posso começar a falar assim da idealização, né? Do tipo, I have a dream, né? E aí depois eu passo para os pontos mais específicos. Eu acho que esse curso, ele vem, assim, a gente, com esse contexto terrível da pandemia, né, a gente tem a vantagem de poder trabalhar online, né, num certo sentido, apesar do desgaste que isso gera, né. Então, acho que essa live aqui é emblemática. A gente tem uma pessoa em Portugal, né, 2 em Santa Catarina e uma em São Paulo, né. Esse encontro presencial não seria possível se a gente não tivesse, né, muito financiamento aí para fazer essas viagens e disponibilidade, né, de calendários e tudo mais. Então, é bom a gente poder aproveitar isso. Eu acho que existem, né, acho que é importante a gente falar, né, existem outros colegas no Brasil que trabalham com língua, né, que dão aulas, a gente até compartilhou, né, o professor Moacir está dando um outro curso aí também que casou, né, num período junto com o nosso, e tudo isso foi conversado, né, a gente discutiu antes, então não teve intriga da oposição, né, como vamos desfazer os mitos aí, né. Mas acho que é importante também a gente reforçar que, como o Alex chamava a atenção, né, isso é uma lacuna na formação da gente, e de que maneira a gente pode oferecer oportunidades, né, até eu me lembro na época que eu estava na graduação, a gente tinha muito forte, né, essa questão do eixo Rio-São Paulo, né, na questão da egiptologia. E hoje a gente tem colegas em todos os cantos do Brasil, né, fazendo, né, trabalhando com o Egito, o que é maravilhoso para a disciplina, né, eu acho que para o campo dentro do Brasil crescer e a gente de fato pensar aí, né, numa universidade mais inclusiva, né, mais representativa das nossas diferentes realidades, acho que isso é fundamental estar acontecendo. Então, essa oportunidade, né, que vocês ofereceram, né, do GTH, acho que ela marca aí espero, né, um início desse trabalho em redes, né, que a gente consiga ter mais gente com acesso a esse tipo de informação e de formação também,
para que isso seja replicado, né, nos locais, né? O país é muito grande, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o professor Moacir, e a gente falou assim, tem espaço para todo mundo, né? A gente pode criar um campo de trabalho mais solidário, né, mais generoso, né, entre colegas e com os alunos, porque os alunos é que se beneficiam disso, né, acho que em última instância. E claro, né, se a gente tiver mais gente, né, pessoas mais bem formadas, mais qualificadas, o trabalho como um todo do grupo, ele cresce, né, e enfim, a qualidade da nossa produção melhora. Então, a partir desse sonho, assim, eu acho que a gente sequestrou o Ronaldo, né, que tem experiência aí no trabalho em Portugal, né, e eu tenho, assim, muita gratidão ao Ronaldo pela ajuda que ele me deu durante o meu mestrado, né, com os textos, e acho que a gente precisa ter ele por perto para fazer isso. Então, eu passo a palavra porque ele que é o pai do curso, né. Pronto. Tô aqui distraído com a minha chama de Pentecostes aqui em cima. E, assim, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de oferecer o curso, especialmente pelo fato do curso ser gratuito, porque nos meus tempos de graduação eu não teria condições de pagar por um curso como esse, entendeu? Então, eu espero realmente que a turma aprecie o curso, que consiga chegar até o fim do curso também, que utilize esse conhecimento. Eu sei que há professores também inscritos no curso e que o curso dê a eles confiança para lecionarem isso ou sob a forma de cadeiras ou sob a forma de encontros de laboratório, mas que isso vá para algum lugar, né? O conhecimento não pode ficar entesourado, ele tem que fluir, ele tem que ser entregue para as pessoas, né? Se as pessoas puderem aprender a língua egípcia, se aprofundar nisso, a função do curso de introdução não é criar um filólogo, né? É oferecer ferramentas, né? A gramática é um martelo. O que você vai fazer com o martelo vai depender do seu treino e da sua disposição de usar o martelo, né? É uma ferramenta como qualquer outra. E pronto, eu espero realmente no futuro poder oferecer a continuação desse curso, o sistema verbal do curso, preferencialmente para a turma original, mas também encontrar maneiras de abrir para novas turmas e para alcançar mais pessoas, né? As aulas vão ser divididas em uma parte que vai estar sempre disponível no YouTube, então as pessoas que não puderem cursar oficialmente o nosso curso vai ter ainda acesso ao conteúdo, às videoaulas, né? E vai poder acompanhar isso com uma gramática que custa 3 euros online, né? E pronto, agora já não há desculpa, né? Ninguém precisa falar alemão, suíço, dialeto suíço para aprender a gramática egípcia, né? E ninguém precisa ser fluente em inglês para acompanhar uma cadeira de gramática egípcia. Agora já não há mais desculpa para se aprender isso. Acho que é basicamente isso. Queria expressar aqui a minha gratidão ao grupo por terem me recebido, me convidado para fazer esse trabalho. Eu gosto de dar aula. Quando eu posso dar aula, saio pela rua feliz, assobiando, entendeu? Me chamem para mais aulas porque eu vou, entendeu? Demótico, copta, hierático, é comigo, entendeu? Eu gosto disso. Então, a Thaís não me deu nenhum trabalho no mestrado, eu adorei rever Demótico. Pela primeira vez eu vi Demótico sem chorar, então foi uma catarse para mim, assim, trabalhar com as fontes da Thaís, né? A redenção. Eu era tipo a Ofélia da turma de Demótico, né? Eu só abri a boca para me sentir mal, assim, tipo, eu não devia ter falado aquilo. Então, foi a minha primeira língua também egípcia e eu não recomendo para ninguém. A menos que você tenha uma autoestima muito, muito, muito boa, não faça Demótico sem base, né? E pronto, basicamente isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, né? Então, você tá aí, já disse tudo.
Eu tenho uma pergunta aqui da Luana Chuki. Ela pergunta o seguinte: ela pergunta sobre o mestrado. Ela diz: uma pessoa que veio de outro curso e que pretende fazer mestrado na área de egiptologia, isso seria mais complicado do que para uma pessoa que fez a graduação em História? Porque ela é formada em Filosofia, então, mas ela tem interesse em Egito. Aí o Yuri Melo, ele faz assim questão: o que os professores acham no que concerne a teoria gramatical da mais recente gramática de egípcio médio, Middle Egyptian, de Peter Billege, lançada em 2018 pela Anson Browse? Há alguma mudança significativa na teoria gramatical em relação a essa terceira edição, a terceira edição do James Allen? Então, uma pergunta bem específica. E o Maurício pergunta se ainda dá tempo de se inscrever no curso. Não, Maurício, essa primeira edição ela já se encerrou, as inscrições já terminaram, mas a gente pretende fazer outras edições, né? Então é isso. Se alguém puder explicar. Eu acho que essa primeira pergunta do Yuri, né? Assim, Do Yuri e da Luana. Isso. Vamos lá. Eu vou responder primeiro essa da gramática do Allen, mas eu vou falar de uma maneira bastante resumida, porque isso é pano para manga, assim. Então, existe uma teoria verbal. O sistema verbal, até os anos 80, estava meio que balizado por uma espécie de regra chamada Standard Theory, né? E era basicamente uma maneira de se explorar aspectos verbais, adjetivos e adverbiais de praticamente qualquer frase verbal, né? Contrapartes adjetivas e adverbiais de praticamente qualquer frase verbal. E isso começou a ser questionado no final dos anos 80, pelos anos 90 fora, assim, início do século XXI. E a teoria standard, ela meio que ficou de lado e começaram a aparecer autores que traziam propostas novas, especialmente o professor Antônio Latrieno, trouxe uma discussão nova E ao longo do século XXI vieram muitas gramáticas sempre questionando a teoria standard e trazendo alternativas, opções e tal. Então, para isso não ficar simples demais, algumas pessoas também do século XXI começaram a voltar para a teoria standard e dizer: não, a teoria standard é boa o suficiente, não vamos complicar isso demais, porque afinal ninguém sabe isso, ninguém precisa saber disso tanto assim a ponto de se questionar a teoria standard. Então, houve alguma mudança, alguma transformação significativa na maneira como se trabalha com o sistema verbal? Não. A menos que você tenha uma gramática dos anos 70 ou uma gramática dos anos 80, o sistema verbal é basicamente a mesma coisa, entendeu? Dos anos 90, dos anos 2000 para cá, o sistema verbal, dependendo do seu autor, é sempre o mesmo, porque há correntes que defendem uma determinada abordagem, há correntes que defendem uma determinada contradição ali e questionam. Então, uma gramática de 2000, não conheço essa de 2018, mas conheço a gramática do professor Allen, eu acho que a minha edição é de 2001, eu não tenho certeza mais, ou é de 2003, e de 2003 para cá não aconteceu nada, assim, segue a música, tá bem? A respeito do mestrado, eu não sei se a pergunta foi para fazer um mestrado em Portugal, eu não sei como responder isso. Se é simplesmente fazer um mestrado em filosofia em qualquer lugar, um mestrado em egiptologia em qualquer lugar, ou vir especificamente para cá fazer um mestrado em egiptologia, isso não ficou claro para mim. Eu acho que a pergunta dela é de fazer, ela tem interesse em estudar Egito, né? Acho que vamos pressupor que é no Brasil, e ela tem uma graduação em filosofia. O que vocês, como egiptólogos, recomendam, né?
Eu não vejo nenhum limitante aí, nada limitador, né? Porque, enfim, o Egito está dentro do campo das humanidades, né? Até eu me lembro de uma discussão que a gente teve no departamento onde eu fiz o doutorado, e os professores falavam muito da necessidade da gente parar de falar da egiptologia como uma disciplina, né? Porque a gente reforçava essa fragmentação, mas pensar a egiptologia como um campo de estudos em que você tem a inserção de várias disciplinas, né? Eu acho que é uma visão mais generosa, né, essa, né, mais interessante para pensar. Não vejo, como eu disse, assim, a formação da gente aqui, né, da maioria de nós, ela vem da área de história, mas nada impede, né, enfim, a gente tem colegas aí formados Sim. em outras áreas do conhecimento que, né, se a gente pensar ao longo do século XX, né, os próprios egiptólogos, né, que são, enfim, relevantes aí no campo, também, né, muitos deles têm formações diferentes, né, e acho que nada impede, né. Acho que depende sempre do programa de mestrado que a pessoa vai procurar, tem que saber se é preciso apresentar um projeto antes, não é preciso. Entendeu? É preciso domínio de uma bibliografia antes, não é? Haverá entrevista? Não haverá. Eu acho que é muito pontual, né? O ideal é que você leia o máximo possível antes de se candidatar, para você ter alguma base, para você ter alguma clareza de qual é o tipo de assunto que você quer abordar numa dissertação de mestrado, para você, tendo noção de qual é o seu assunto, qual é o seu tema, que você se embrenhe nesse tema para poder dominar o estado da arte do tema, o que já se discutiu sobre isso, o que estão publicando hoje sobre isso, para você não trazer uma ideia velha, por exemplo. Eu acho que, basicamente, o que você tem que fazer para se preparar é a mesma coisa que qualquer um teria que fazer, né? E sempre investigar qual é a demanda do programa que você quer buscar, né? Que você quer contactar. E nunca procurar um só, né? Procurar mais de um programa. E acho que até tem um outro detalhe aí, né, assim, levar em conta também que num programa de pós-graduação, não necessariamente você vai ter aula sobre o Egito, né, isso é um problema, né, eu tive essa sorte, né, enfim, o Departamento de Letras Orientais, na época, né, o Egito entrava como o Egito pré-islâmico, então, né, enfim, tinha aula sobre isso, mas é raro, né, a gente ter acesso a uma disciplina específica desse campo no país, então, levar em conta que é um trabalho solitário mesmo, né, vai ser. Exatamente, mas é interessante também mostrar, eu acho... Opa. Aulas como ouvinte. Exato. Desculpa, Alex. Não, desculpa, Ronaldo. Sim, assistir ela como ouvinte, se aproximar do campo, né? Mas também dizer como a gente tem no Brasil hoje, né? E vocês são exemplo disso. O campo ele tem crescido, não é? Então nós já temos uma série de professores e professoras em federais, do norte ao sul, né? Então a Joana lá no Amazonas, a Márcia Vasquez no Nordeste, o Fábio Friso em Minas, nós já temos egiptólogos e numa realidade que era muito diferente da nossa, né? Quando nós começamos a estudar, que nós tínhamos praticamente os FIRO, então já tem um pessoal forte em Curitiba, não é? Enfim, isso é muito salutar, muito importante. Gente, o Fábio, quer fazer mais uma colocação para a gente já caminhar para o fim? Não, só quero agradecer, né? Falar que eu não me inscrevi para não roubar a vaga de ninguém, mas acompanharei as aulas pelo YouTube. Estou ansiosíssimo, né, para começar a estudar, a aprender essa língua, tal. Então, acompanharei como um aluno fantasmagórico, né? Não estou inscrito, mas estarei acompanhando. Lembrando que as aulas vão ficar no nosso canal no YouTube, né, que é o canal do GTHA. Elas vão ficar ali, e como nós colocamos, né, se o curso tiver êxito, assim, se o Ronaldo e a Thaís, que não estão ganhando nada, né, se eles tiverem interesse em continuar, e eu fiquei muito interessado, viu, Ronaldo, em demótico, as línguas fenícias, sei lá, o que você puder nos ajudar aí, vamos fazer uma boa conversa aí. E eu queria pedir para vocês realizarem suas considerações finais, a gente já encerrar, tá bom?
Tá bem. Thaís? Thaís? Falo. Bom, vamos lá. Eu quero agradecer, né, o espaço de novo, né? E ao pessoal que se inscreveu, a gente recebeu uma demanda assim muito grande de solicitações, né? A gente não estava contando com esse volume de interesse. Então, eu peço desculpas, né, pela demora em responder os e-mails, né? Enfim, alguns e-mails que ficaram perdidos. Eu espero que quem assista, né, e quem não tenha conseguido se inscrever no curso, enfim, tenha aí um pouco de paciência, né, para a gente conseguir organizar. Esse é um curso piloto que a gente está aprendendo, né, especialmente nesse contexto de pandemia, enfim, com um professor no Brasil, outro em Portugal, então a gente tem que ajustar fuso horário, né, a gente tem que ajustar uma série de outros compromissos aí para isso. Então, o pessoal puder ter um pouquinho de paciência, né, com essa tentativa inicial da gente, e que isso se multiplique, que isso, né, enfim, apareça mais oportunidades, mas a gente está muito grato, acho que até pela acolhida, né, é bacana ter recebido, né, a quantidade de e-mails que a gente recebeu, com as mensagens legais que a gente recebeu, né, de colegas, enfim, agradecendo, pedindo mais, então a gente fica contente com essa possibilidade de colaboração. Então, eu agradeço ao Ronaldo, né, por disponibilizar essa hora da noite em Portugal para falar com a gente. Então, obrigada. Bem, obrigado, eu agradeço. Então vamos fazer o possível para dar continuidade a esse projeto. E Egípcio 2, a missão, na próxima vez, tá bem? Se houver aí demanda por hierático, demótico, copta e o grande elenco, nós conversamos também, tá bem? E, como eu disse, é um prazer, é um prazer poder finalmente lecionar no Brasil, tá bem? E eu não tive, desde que eu terminei o meu doutoramento, eu não tive a oportunidade de voltar ao Brasil profissionalmente. Eu tive algumas poucas vezes no Brasil, acho que eu só voltei ao Brasil 2 vezes, desde que eu fui embora para o doutoramento. E sempre com uma agenda muito apertada para descascar abacaxi e sair correndo de volta para o aeroporto. Então, vi muito pouca gente, falei com muito pouca gente, pude fazer muito pouco. E depois, pronto, a gente não percebe, o tempo passa e já se vão 10 anos, já se vão 15 anos. E o Brasil, para mim, acabou se transformando numa porta que eu nunca consegui abrir. Assim, eu nunca soube se foi porque eu não bati o suficiente ou porque estava fechada mesmo e tal. Então, para mim, assim, oferecer um curso de Egito, que era uma coisa que para mim era como ser um astronauta, eu ser um egiptólogo, né? E eu voltei, caramba, voltei, né? Vou retornar ao Shire, né? E agora estou trazendo um conhecimento que foi muito, muito, muito caro para mim, me custou muito adquirir esse conhecimento. E o simbolismo de trazer esse conhecimento de graça, né? Tá bom, são poucos os alunos, tal, mas isso vai frutificar, isso vai germinar, essas pessoas vão fazer alguma coisa com esse conhecimento, né? E pronto, a porta está aberta agora, né? Eu posso voltar de novo, né? E trazer mais coisas e tal. Eu acho que pronto, eu não tenho muito o que dizer, só que eu estou muito feliz e eu espero que vocês possam contar comigo sempre, não fiquem com vergonha de me chamar para outro curso, tá bem? Então... Não. Ronaldo, Thaís, Fábio, não é? Foi um prazer, não é? Acho que a gente começou bem essa parceria. Dizer que tenho certeza que falo em nome do Fábio, do Dominique, a coordenação do GTH tem outros projetos. E o Fábio, antes de você chegar, falei do nosso site, do excelente trabalho de curadoria que você fez ali, não é? Do mapa interativo, enfim. E nós temos muitos outros projetos de cursos, de elaboração de planos de aula com o Luiz Ernesto Barnabé. E assim que essa pandemia nos permitir, também realizar o nosso evento, nosso encontro no GTHA. Não é? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a live antes que a minha internet encerre comigo. Vocês viram que eu saí do meu escritório e vim para a sala para ficar do lado do roteador, tá? Então, de novo, um obrigado, não é? E
E é isso, vamos continuar nossos diálogos futuros aí. Tá Até bem. mais, forte abraço.